Boa noite a todos. Com enorme alegria nós retornamos aqui à nossa querida Casa do Caminho, com muita saudade no nosso coração, com muita vontade de abraçar todos os nossos queridos encarnados e sentir aquela vibração maravilhosa que os nossos amigos espirituais trazem para a nossa casa. Mas nesse momento, como a gente ainda não pode se reencontrar, a gente agradece muito a Jesus, ao nosso querido Dr. Herma, a toda a equipe encarnada da casa, que possamos continuar os nossos estudos, os nossos aprendizados através desse canal. Então, é com muita alegria e com muita gratidão em nossos corações que a gente pede agora para que nossos amigos espirituais, nossos mentores, aqueles que nos acompanham em toda a nossa caminhada, possam estar conosco também nesse estudo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo lindo, que ele traz uma parábola: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Como o nosso tempo é curtinho, eu vou ler assim só 2 pedacinhos. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E aí, isso está em Mateus. E em Lucas está assim: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ter conhecido e de aparecer publicamente. E, aproximando-se, disseram os discípulos: por que falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer o mistério do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Então isso assim, tem um jogo de palavras que pode parecer num primeiro momento alguma coisa que a gente não compreende muito bem. E a gente hoje vai trazer aqui principalmente sobre a questão da luz, né? Ele fala sobre essa luz, Jesus nos fala sobre essa luz, mas que luz é essa? Né? A que luz ele estava se referindo dessa candeia, né? desse abajur, desse lustre, enfim, dessa luz que a gente pode, a que ele se referia. Então a gente primeiro tem que entender o seguinte: o que uma luz faz? Né? Na verdade, qualquer luz, ela nos tira da escuridão. E essa sensação, essa experiência de escuridão, ou seja, de onde nós não percebemos os nossos sentidos, ficam reduzidos, e a experiência da claridade, que quando tudo acende, fica muito melhor para a gente compreender o que está acontecendo naquele ambiente, é alguma coisa que nos é muito familiar. Então, desde aquele tempo, Jesus já trazia esse conhecimento para que a gente possa compreender. É necessário uma luz. E como é que a gente pode pensar essa luz? Vamos lá. Eu trouxe 4 enfoques para que a gente possa analisar. Vamos imaginar que essa luz seria o conhecimento que nós adquirimos, seja ele de que forma for, né? Pode ser o conhecimento intelectual, pode ser o conhecimento religioso, mas enfim, conhecimento de um modo geral. Então, no caminhar da nossa vida, o que a gente vai percebendo é que quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai entendendo e ampliando sobre as nossas coisas, sobre as nossas opiniões, sobre aquilo que a gente entendia como sendo certo. Então, quanto mais o conhecimento nos chega, mais a realidade se faz presente. Às vezes a gente diz assim: nossa, como eu me enganei sobre aquela situação, porque na verdade eu não conhecia todas as faces da história. Então, quando o conhecimento nos chega, é como, quando a gente se refere a conhecimento como luz, é como se ele iluminasse os nossos pensamentos, ou seja, trouxesse para dentro de nós, através do conhecimento, a luz, a claridade, o entendimento necessário. Então, por esse aspecto, a gente vê que
que a gente pode aceitar que essa luz que Jesus dizia tinha uma parcela, pelo menos dela, a ver com conhecimento, não é? Porque quando a gente está diante de algum problema, qual é a nossa maior dúvida, né? A gente fica envolvido com medo, a gente não sabe como resolver e o que a gente busca é uma solução que nada mais é do que o entendimento sobre aquele problema em toda a sua completude para que a gente possa achar a melhor saída e se desvencilhar daquilo, né? É igual uma criança, né, que tem a sua maturidade alcançada conforme ela vai crescendo. Então, daí, aquilo que é ensinado no colégio num primeiro momento é apropriado à capacidade de entendimento daquela criança. A mesma coisa acontece com nós espíritos. Nós, cada vez que nós reencarnamos, nós ganhamos mais conhecimento. Conhecimento do mundo em que vivemos, conhecimento da tecnologia que esse mundo suporta, e isso faz com que, como espíritos, né, na intenção que nós temos no nosso íntimo de avanço, que é, na verdade, o resultado de uma lei natural, que é a lei do progresso, então, esse conhecimento vai sendo adquirido não só por estarmos nesse mundo, mas sim pelo nosso desejo de sabermos mais, de termos conhecimento. E essa é uma das grandes missões da reencarnação. A gente pode pensar na luz também, além de conhecimento, como consciência. Então vamos pensar assim, toda vez que a gente usa a nossa consciência, o nosso mais íntimo, a gente não resolve melhor os nossos problemas? Então, é dessa luz de consciência que Jesus fala, porque ele já nos disse aonde está escrito todas as leis divinas, não estão na nossa consciência? Então, a questão é que a gente pouco acessa, na verdade, a nossa consciência e quase sempre procuramos a resposta da solução de todos os nossos problemas em questões exteriores, quando, na verdade, se nós fôssemos buscar e nos acessar internamente, lá estariam as respostas. Pelo menos nós, hoje em dia, não vou dizer na época em que Jesus esteve aqui, daí uma das questões de ele ter falado sobre parábolas, mas hoje em dia nós já temos a capacidade de acessar a nossa consciência, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Quando estamos na dúvida, basta fecharmos os olhos e perguntarmos muito para o nosso íntimo e a gente vai saber o que é certo e o que é errado. Então, esse acesso à nossa consciência também é uma forma de nós acessarmos essa luz, porque lá está talvez a mais forte luz que nós tenhamos. Daí Jesus ter nos dito que brilha a vossa luz, ou seja, deixe que aquilo que é sagrado e divino que está na nossa consciência, que é a centelha divina, ela brilhe realmente. Mas para isso é necessário o quê? Autoconhecimento. É necessário uma jornada interior, é alguma coisa que a gente precisa ir em busca dentro de nós. Então agora vamos pensar a luz como espírito. Por exemplo, a gente caminha a maior parte do tempo aqui na nossa encarnação como se nós não fôssemos espíritos, não é verdade? A gente esquece que somos espíritos com uma envergadura de carne, com uma capa de carne, com um veículo de carne que está nos possibilitando que nós nos manifestemos aqui no nosso planeta. Mas a gente esquece que nós não somos isso, né? Eu não sou Fátima, eu estou Fátima. Como cada um de vocês está o personagem que foi determinado para que pudesse conduzir essa jornada. Então, quando a gente esquece que nós somos espíritos e, portanto, temos uma caminhada, né, indefinida, nós somos imortais, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas somos imortais. Quando a gente se lembra disso, alguma coisa se acende, porque lembre-se disso, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como assim os pobres de espírito? Ou seja, aqueles que buscam, que não têm ainda o conhecimento do espírito, que buscam as coisas do espírito, ou seja, que mendigam pelo espírito. E nós temos que ser mendigos das coisas do espírito e não das coisas do mundo, como a grande maioria de nós ainda se estressa, se deprime, se altera,
sofre pelas coisas do mundo. É claro que tem problemas no mundo, tem questões no mundo. Nós estamos vivendo agora um momento que é um problema mundial que nos aflige, que nos tira o sono, que faz com que nós nos perturbemos. Mas se nós tivermos a consciência que este é um momento de passagem do nosso espírito, que é uma experiência que nós estamos vivendo, tudo fica mais sereno. Não é que nós vamos sair sorridentes por aí e nem ligarmos para o que está acontecendo, não se trata disso. Mas a gente nunca pode esquecer que nós somos espíritos em caminhada. E cada caminhada é individual. Então eu vou conseguir ver aquilo que o meu degrau evolutivo consegue alcançar, ou seja, só vou conseguir ver o horizonte do degrau que eu estou. Pode ser que o meu irmão esteja um degrau abaixo ou um degrau acima. E aí, se ele estiver um degrau acima, ele vai conseguir ver um horizonte mais longe. Então, nós somos, sim, muito responsáveis por isso, porque nós já temos esse conhecimento. Nós já adquirimos esta informação, e não só como uma informação, mas com entendimento. Tudo que é estudado na doutrina sempre gira em torno para que nunca esqueçamos que nós somos espíritos e espíritos imortais, ou seja, teremos uma caminhada ainda para a felicidade que está fadada a acontecer. Quando? Vai depender do nosso esforço, vai depender da nossa caminhada. Então, quando a gente sabe que a gente tem um objetivo, a gente consegue suportar melhor a caminhada. Não é? Porque sempre se fala assim, o melhor não é chegar, não é o local, e sim a trajetória. E é verdade, porque é na trajetória que nós vamos adquirindo conhecimento e vamos fazendo brilhar a nossa luz para aqueles que estão na retaguarda possam nos ajudar. Então, isso é ou não é uma grande responsabilidade? A partir do momento que a gente passa a entender, a saber e a entender que nós somos espíritos em caminhada, nós temos muita responsabilidade, porque serei eu a acrescentar à minha vida a minha própria luz e não ficar esperando que outra pessoa assim o faça, né? E eu posso também pensar luz como amor. Né? Nessa quarta condição, pensar luz como amor. A gente sabe que o nosso destino vai ser amar completamente. Jesus já nos trouxe esse entendimento, só que o nosso sentido de amar ainda está muito mais próximo ao apego do que o amor verdadeiro, o amor intenso, não querendo desmerecer nenhum sentimento de nenhum de nós. Todos nós amamos dentro daquilo que nós conhecemos e entendemos. Mas se nós olharmos, né, que o amor não é o outro e sim somos nós, ou seja, se eu amo muito alguém, se esse alguém me proporciona uma felicidade muito grande, na verdade, não é o outro que é o meu grande amor. Ele é que conseguiu despertar em mim o melhor do meu sentimento. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ser grata a essa pessoa, ou a esse trabalho, ou a esse sentimento, ou a esse movimento que despertou em mim o melhor que poderia despertar, que foi o que Jesus veio nos ensinar, que nós precisamos amar e principalmente eu nunca esquecer de ser grato por isso. Então, ao invés de eu ficar sofrendo porque ou alguém partiu para o plano espiritual, ou alguém não quis estar ao meu lado, embora eu quisesse tanto, que eu tenha gratidão pela pessoa ou pela situação que me fez com que eu sentisse, experimentasse o amor. Né? Esse sentimento que ainda é muito rudimentar em nós, ainda é muito possessivo, ainda é muito pessoal, mas que já nos inunda, que já faz com que nós nos sintamos tão plenos e que vivamos em busca desse sentimento. Então isso é uma luz, porque toda vez que nós estamos apaixonados, nós estamos brilhando. A pele brilha, os olhos brilham. Por que será? Não é? Se não, porque nós estamos tomados de um sentimento que também é luz. E finalmente pensar luz como religiosidade, a gente nunca pode esquecer que Jesus, no início dessa parábola, ele coloca assim,
Primeiro que ele não se refere a qualquer um, ele diz o quê? Ninguém há que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso. Ou seja, alguém que já acendeu a luz. Vamos parar para pensar sobre isso. Qual de nós que já tivemos o contato com o Evangelho? Sejamos espíritas ou não espíritas, mas aqui no caso, como é para um grupo de espíritas, com maior intensidade eu vou me referir a isso. Todos nós já acendemos uma luz. Todos nós, quando atravessamos a primeira vez, né, a porta da Casa do Caminho, em busca de socorro, ou em busca de auxílio, ou em busca de conhecimento, ou em busca de um conforto para os nossos corações, nós naquele momento optamos por acender a luz da religiosidade. Então, se a gente já acendeu a luz da religiosidade, né, nós já fomos em busca do sagrado, a gente não pode esquecer que a gente já tem esse caminho. Então, cada um de nós que já conheceu o Evangelho, que tem a possibilidade de acessar o Evangelho em todos os momentos de dor. Os Espíritos nos falam tanto, minha filha, no momento de desespero, abra o Evangelho e leia. No momento da dor, faça a prece, se não conseguir, abra o Evangelho e leia. Por quê? Porque esta conexão que a gente faz quando nós entramos em contato com a matéria mental de Jesus, faz com que nós saiamos da nossa faixa vibratória de desespero, de angústia, de aflição e passemos para outra faixa vibratória onde continuaremos a ter dor, continuaremos a ter sofrimento, porque faz parte da nossa caminhada, mas não estaremos mais em desespero. Então, nesse momento, onde nós não estamos podendo ir na nossa querida Casa do Caminho, nesse momento onde a gente sente tanta falta dos abraços carinhosos que todos, né, trocam naquele espaço, que a gente não esqueça que não é só ir lá, é também ter o Evangelho dentro de nós, porque foi lá que a gente aprendeu que o Evangelho é essa grande luz que pode nos modificar. A gente pode estudar toda a doutrina, a gente pode fazer todos os livros, os cursos dos livros da codificação, mas que a gente nunca esqueça que a luz está no Evangelho de Jesus. Então, essa luz da religiosidade é alguma coisa que a gente já tem, ou que a gente já teve acesso, que a gente tenha consciência, que a gente teve esse conhecimento. Então, juntando tudo isso, né? Luz do conhecimento, luz da consciência, luz do espírito, luz da religiosidade, a gente já vê que tudo isso, na verdade, é uma única grande luz, é uma luz divina que nós já possuímos, que todos nós já possuímos, que não é aquela pessoa que faz a palestra maravilhosa, que não é a dirigente do centro espírita, que não é a pessoa que recebe o espírito A, B ou C que possui a luz. Não, todos nós possuímos, todos nós somos portadores da luz divina dentro dos nossos corações. Então, acender essa luz divina, colocar essa candeia para que ilumine a todos os que estão na nossa volta, é uma responsabilidade de cada um de nós. Agora todos nós já sabemos, jamais poderemos deixar. Então é preciso que a nossa luz brilhe aonde a gente estiver. Nesse momento é na nossa casa. Ah, mas na minha casa só moro eu, sozinha. Então eu vou brilhar minha luz para quem? Eu vou brilhar minha luz toda vez que eu for orar por tantos que estão precisando de preces. Na hora que eu descer na minha portaria e que eu for receber o meu alimento, se eu pedir pelo telefone, ou vai ser na hora que eu for rapidamente ao supermercado, naquela hora eu vou dar o bom dia, e esse bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ele tem que ser regado de luz, ele tem que ser um foco. Jesus conta com cada um de nós para que a luz dele, que ele trouxe em intensidade, seja distribuída para todos os que estão na Terra. Alguns já sabem? Não, muitos não sabem ainda que possuem essa luz. Outros pensam que só alguns possuem e outros já sabem que todos nós possuímos. Quem são esses? Somos nós.
Nós não no sentido de privilégio, nós que já sabemos que todos nós possuímos luz. Então temos que fazer a nossa parte, acender a nossa candeia e deixar com que esse brilho aconteça. O primeiro lugar que a gente precisa fazer isso é no nosso lar, como eu falei. E através de quê? Se tem alguém que não faz ainda o Evangelho no lar, pelo amor de Deus, né? Precisamos acender a luz do nosso lar. Evangelho no lar é fundamental para que a gente possa estar em equilíbrio, a nossa casa mental e a nossa casa física, que é onde nós habitamos e é onde a gente deixa, né, as nossas impressões, os nossos miasmas. Então é muitíssimo importante que nós façamos o Evangelho no lar toda semana. Quando a gente estiver naquele momento muito difícil, que façamos o Evangelho no lar todos os dias, porque nós estamos trazendo a luz que nós não estamos conseguindo acender em função da nossa dor e da nossa dificuldade para o nosso lar. A outra coisa, eu preciso trazer luz para o meu interior, porque eu também não posso só irradiar. Eu preciso que a minha casa mental, que as minhas paixões, os meus vícios, as minhas dificuldades recebam essa luz para que elas se dissipem. Então eu preciso jogar luz dentro de mim, sem medo, sem crítica, sem julgamento, sem apontar, sem eu dizer eu não consigo, né? Vamos jogar a luz, depois a gente vai vendo, olha, o egoísmo, é a inveja, é o orgulho, esse escorregão eu ainda dou, aquele eu ainda não consigo fazer, mas vamos jogando luz. Quando nós menos percebemos, nós já estamos com a nossa casa mental muito mais iluminada. Então, se a gente quer realmente o tão anunciado mundo de regeneração, que está aí na porta, batendo para todos nós, a gente precisa estar com as nossas tochas de luzes acesas. Que saibamos, nesse momento, ser esse exemplo que Jesus tanto conta conosco, que Ele tanto espera que cada um de nós faça, nessa trajetória que Ele busca para que nós possamos espalhar deixar esse rastro iluminado na estrada em que Jesus nos trouxe. Para fechar, acender a luz é uma experiência mais importante, é a experiência mais importante que temos na nossa jornada evolutiva. Esse é a conclusão do nosso estudo de hoje. Então não importa o tamanho da nossa luz. Não importa se a nossa luzinha é bem pequenininha. Mas o que Jesus espera de cada um de nós é que nós manifestemos essa luz. Porque a partir do momento que nós fizermos tais quais as estrelas do céu, que quando a gente olha, a gente vê uma muito luminosa e milhares, milhões de muito pequenininhas, mas são todas elas juntas que compõem a beleza do céu. Então que cada um de nós realmente entenda essa missão que todos nós temos e esse presente que é deixar brilhar a nossa luz. Muita paz a todos e que a luz de Jesus, do nosso querido Dr. Hermann e de toda essa espiritualidade dessa casa de amor continue brilhando nos corações de cada um de vocês. Muita paz a todos.